BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Amigo, olá minha amiga, que bom que é ter você aqui hoje novamente no nosso ponto de encontro diário. Chegou a hora de eu compartilhar aqui com você as principais notícias do dia. Para a STF, fake news sobre urnas é crime. PGR com um novo fake pra cima de Felipe Martins. Advogado americano da Trump Media acusa o governo brasileiro de obstrução de justiça, no caso contra Moraes. Governo Lula gasta 66 milhões de reais com influenciadores digitais para calar a direita. Meu amigo, é brincadeira isso e é impossível a gente não se indignar com algo do tipo. Então eu já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, nenhum vídeo e nenhuma atualização, curta e comente. Eu vou pedir para que você comente aqui embaixo de onde você está nos ouvindo, de qual local do Brasil e o seu nome para que eu possa mandar um abraço especial para você no próximo vídeo, beleza? Além disso, eu vou pedir para que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, de Telegram, em qualquer outro grupo. Compartilha para poder ajudar a direita sempre a trazer as notícias mais limpas e sem filtro que você já viu. Aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. Dá uma olhadinha aqui. Globo, essa manchete hoje. O STF começa nesta terça-feira, essa é a manchete, a julgar o núcleo da desinformação e pode com isso, e pretende com isso, criar jurisprudência para fake news contra as urnas eletrônicas. Bom, em primeiro lugar, o que é o núcleo da desinformação? O que a PGR diz e o STF vem referendando é que existiria então esse núcleo para promover desinformação a respeito de urnas eletrônicas e com isso enfraquecer o Estado democrático de direito a mando do Bolsonaro e de todo mundo que está no núcleo 1. Isso possibilitaria que o Estado estivesse então enfraquecido e a tentativa, segundo a narrativa da PGR e do STF, a tentativa então de golpe do dia 8 de janeiro poderia tomar o Estado e abolir o Estado de direito. Veja, essa loucura toda, ela não faz o menor sentido, a gente vem reiteradamente mostrando, expondo isso aqui, é uma narrativa sem pé nem cabeça e sobretudo sem provas por parte da PGR, mas aqui a coisa é ainda pior, é mais grave e pode afetar todos nós, pode afetar a liberdade de expressão. E por que isso? Porque não existe na nossa legislação fake news. Não existe fake news na legislação, não existe desinformação na legislação, não existe negacionismo na legislação e, no entanto, todos nós, há 6 anos e meio, desde 2019, desde o início do inquérito das fake news, todos nós estamos sendo julgados pelo STF com base nesses conceitos. Portanto, o STF tem julgado todo mundo com base em algo que não está na legislação. Está apenas na subjetividade da cachola, da cabeça dos ministros do STF. E por isso é que eles mandam e desmandam no país, porque eles inventaram esses conceitos, eles não são legislados. Então, olha o perigo de um STF, como diz o Globo, criar uma jurisprudência sobre algo que não está legislado, fake news, e sobre algo que não é crime, falar de urnas. Então fake news não está na legislação e falar de urnas não é crime. Pô, você pode falar de urna, você pode falar de qualquer coisa. Não existe assunto proibido numa democracia. Se você entrar dentro da sua casa e resolver falar sobre a sua vida, sobre a sua mulher, sobre o seu filho, sobre a escola do seu filho, sobre os seus desejos, e isso for proibido, pode ter certeza, fuja dessa casa, porque essa não é uma casa democrática. Se te impedirem de falar de alguma coisa, fuja desse lugar, porque esse lugar não te quer bem. Então se eu não posso falar de urnas dentro do meu país, obviamente esse país em que eu estou não é democrático. E se eles querem, se o STF deseja criar uma jurisprudência sobre algo que não está na legislação, fake news, e sobre algo que não é crime, falar de urnas eletrônicas, nós estamos diante da possibilidade, não apenas dessas pessoas serem condenadas nesse processo do golpe por algo que não é crime, porque isso a gente já sabe que vai acontecer, mas é pior, eles vão criar uma jurisprudência para impedir que algo que não está na legislação e que não é crime não possa ser falado. A partir do STF, vão criar uma jurisprudência sobre algo que não está na lei e sobre algo que não é crime. Repito a vocês, vão acabar com a nossa liberdade de expressão. Se você não pode fazer, se fake news para o STF vai ser o que eles disserem e não o que está na lei, porque não está na lei, se passará a ser o que eles disserem, a gente está na mão dos ministros e não da Constituição e não da lei. E se essas fake news não puderem ser ditas sobre urnas, e isso não é crime, eu posso falar de urnas, não tem nenhum problema em falar de urnas, se isso passar a ser crime, passará a ser crime o que eles quiserem. Então amanhã falar de ministro também é crime, amanhã falar de luz também é crime, amanhã falar da parede também é crime, amanhã falar de direito também é crime, amanhã falar para vocês também é crime e a gente deixa de poder fazer tudo. O STF vai criar uma jurisprudência para que seja lei aquilo que eles quiserem. A nossa liberdade de expressão está perto do fim, infelizmente. Você está sentado? Então deita. Olhem a bomba que eu vou soltar agora. Descobrimos que a PGR apresentou agora nas suas alegações finais novo documento falso. Exatamente isso. Não bastasse terem prendido o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, não bastasse terem prolongado a prisão de Felipe Martins com um documento falso inserido no sistema migratório americano, agora, terminando o processo do Felipe Martins, a PGR traz novos documentos. Dentre esses documentos,
nós descobrimos documento com assinatura falsa. Exatamente isso. A principal acusação hoje contra Felipe Martins, já que provado que ele não viajou, mudaram o foco, é que ele teria participado de reuniões golpistas. Que Felipe Martins teria participado de reuniões no Palácio da Alvorada em dezembro, onde se discutiu minuta golpista. Como que a acusação quer provar isso? A acusação traz no processo esse documento aqui, ó. Olha só. O que a acusação traz para provar que Felipe Martins participou dessas reuniões é um documento escrito à mão, onde a entrada de Felipe Martins está escrito Felipe. Olha só. Qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês? O ponto é que nós provamos que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada. E como que nós provamos isso? Nós provamos isso com um documento oficial. Olha só, a acusação trouxe aquele documento manuscrito, que ninguém sabe de onde surgiu. Diferente disso, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, tá? Então já é governo Lula, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, prova do registro de entrada nos dias que a PF e a PGR dizem que Felipe Martins esteve no Palácio da Alvorada em reunião golpista. E os dias são dia 7, olha só, não existe dia 7. E dia 9, olha só, não existe dia 9. Então, a acusação começa com aquele documento manuscrito, a gente traz prova oficial, isso aqui nós pegamos do site do Lula, documento oficial. E a gente rebate aquela prova. Não bastasse, agora nas alegações finais, o Ministério Público tenta rebater de novo a nossa prova, sendo que nós trouxemos prova oficial. Olha só, Diário Oficial da União. Sabe que a PGR traz agora um documento manuscrito de novo para tentar provar que Felipe Martins entrou no Palácio da Alvorada. Qual que é o problema? E aqui está a cereja do bolo. O problema é que esse documento que a PGR trouxe, nós temos certeza que é um documento falso. Vejam as assinaturas desse documento. Em vários momentos, durante o registro de entrada, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina os registros de entrada. Qual que é o problema? O problema é que cada dia, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina de um jeito, minha gente. Olha só, isso que a PGR acabou de trazer. Num dia, o segundo sargento assina assim. No outro dia, ele 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 assina mais forte. No outro dia, ele assina de outro jeito. Quando nós olhamos isso daqui, nós pensamos, não é possível. O sargento Gomes Neto, cada dia, assina de um jeito. Vamos descobrir quem é Sargento Gomes Neto? Nós fomos então pesquisar e encontramos esse processo do segundo Sargento Gomes Neto. Não temos nada contra o senhor sargento. Nós só queremos que o senhor seja chamado a ser ouvido, que o senhor forneça a sua assinatura para que se possa fazer um exame grafotécnico, porque inclusive, segundo o sargento, nós acreditamos que usaram indevidamente o seu nome, tá? Por quê? Nós encontramos esse processo civil aqui, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas dentro desse processo, sargento, nós encontramos um documento, nós encontramos assinaturas suas. E olhem como que o segundo sargento assina. Esse que a PGR diz que assinou os registros de entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada, assina assim. E não assim. O que a gente fez então? Nós pegamos tudo isso daqui e mandamos para um perito. Nós contratamos um perito. E quem que nós contratamos a analisar as assinaturas? Olhem só. Nós não perdemos prazo, nós não brincamos em serviço e nós estamos fazendo uma defesa séria. E o Brasil está vendo que Felipe Martins é um inocente injustiçado. Quem que é o cara que nós contratamos? O perito é economista, advogado, mestre em engenharia de produção, é perito criminal federal aposentado, com 23 anos de atuação em perícias oficiais, tendo exercido funções de chefia
no setor técnico-científico da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Ele é professor na Academia Nacional da Polícia Federal e presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. É esse o perito que analisou essas imagens. E o que ele concluiu? Ele concluiu que as assinaturas do segundo Sargento Gomes, quer dizer, que usaram o nome do segundo Sargento Gomes, não são as mesmas. Olha lá. É exatamente isso. E ele conclui, inclusive, que tem outro segundo sargento que também assina em outros momentos, que, Riedrich, né? Que também as assinaturas são diferentes. Olha só, gente. A PGR trouxe nas alegações finais novo documento manuscrito dizendo não. Esse documento que a defesa trouxe, que pegou do Diário Oficial da União, tá errado. Certo? É esse documento manuscrito aqui que prova que Felipe Martins participou das reuniões. Lembrando, o celular do Felipe Martins, a geolocalização disse que ele não estava nas datas no Palácio da Alvorada. O Uber do Felipe Martins, os registros da Uber dizem que ele não estava no Palácio da Alvorada. As 4 testemunhas, sendo 2 testemunhas da acusação, o general Freire Gomes, por exemplo, foi arrolado pela acusação, disseram que Felipe Martins não estava nas reuniões. Um documento do GSI do Lula, publicado em Diário Oficial, que nós pegamos do site oficial, diz que Felipe Martins não esteve nas reuniões. Agora nós temos que acreditar no Mauro Cid, que não trouxe documento nenhum, e nesse documento que a PGR trouxe agora, com essas assinaturas, como o segundo sargento Gomes Neto, todas uma diferente da outra. E por quê? Que essas assinaturas não são do Sargento Gomes, porque nós encontramos o documento oficial do Sargento Gomes. Eu recortei para preservar a imagem do sargento. Eu tenho esse processo que eu mostrei para vocês, tá? Exportado, e aqui tem as assinaturas e o documento dele. Olhem como que o Sargento Gomes assina. Vocês estão vendo a gravidade desse processo que nós estamos? E há quem diga que não é uma farsa. É a famosa e chamada farsa da trama golpista. Será que é por isso que eles querem me destituir do processo? Será que é por isso? Tirem esse Chiquini desse processo? Provavelmente seja por isso. Mas nós não iremos nos curvar. Eu sou contratado para defender o meu cliente e eu defenderei o meu cliente até que seja inocentado. Porque inocente é e o Brasil já sabe. Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. Fala, Barros. O advogado americano Martin DeLuca, representante da plataforma Rumble e da Trump Media, empresa do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, acusou o governo brasileiro de obstruir a notificação judicial do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em um processo que tramita na Justiça Federal da Flórida. A denúncia foi feita ontem após o Superior Tribunal de Justiça manter sob sigilo o pedido de citação encaminhado pelos Estados Unidos. Em publicação na rede social X, o advogado afirmou que as autoridades brasileiras estão bloqueando a situação judicial de Alexandre de Moraes. Segundo ele, uma formalidade rotineira, o envio de documentos judiciais sob a Convenção de Haia, está sendo tratada como um perigo mortal. O caso envolve a ação ajuizada nos Estados Unidos pela Rumble e também pela Truth Social, que é a rede social de Donald Trump, que buscam responsabilizar Moraes por decisões consideradas abusivas e contrárias à liberdade de expressão. DeLuca explicou que o tribunal norte-americano enviou ainda em julho um pedido formal ao judiciário brasileiro para que Moraes fosse notificado da ação. Abro aspas, em vez de processar o pedido, o STJ colocou o caso sob sigilo, enviou-o à Procuradoria-Geral da República para um parecer e paralisou por meses. A PGR acabou de emitir o seu parecer e ele é secreto. Fecho aspas. O advogado argumenta que o Brasil está descumprindo suas obrigações internacionais previstas na Convenção de Haia, da qual o país é signatário desde 2019. O tratado estabelece que pedidos de citação de outro país devem ser executados de maneira célere, sem a interferência política. Abro aspas, não há base legal para sigilo e nem papel algum para procuradores ou o executivo, mas nesse caso, os aliados de Moraes estão tratando uma simples notificação judicial
como se fosse uma ameaça à segurança nacional. Fecho aspas ao que escreveu De Luca. Segundo a apuração da CNN Brasil, o pedido de citação a Moraes chegou ao STJ em 15 de agosto e está atualmente sob análise do presidente da corte, o ministro Herman Benjamin, a quem cabe decidir se autoriza ou não a autorização para que a citação ocorra. Caso seja concedido, Moraes poderá ser oficialmente intimado por um juiz designado. Caso contrário, o tribunal poderá considerar a ação improcedente e impedindo, inclusive, o prosseguimento da notificação. O jornal O Globo revelou que o processo foi encaminhado à PGR a pedido da Advocacia Geral da União e tramita sob segredo de justiça desde 29 de setembro. Em seu post publicado ontem, De Luca pediu que autoridades americanas cobrem explicações do governo brasileiro. Nessa publicação, ele marcou o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmando que essas ações demonstram como o Estado de Direito foi profundamente comprometido nas instituições brasileiras para proteger um homem acusado de violar direitos constitucionais em solo americano, de atacar empresas dos Estados Unidos e de criminalizar a dissidência. Obrigado, Barros. Olavo e Silvio, com relação a essa situação, eu dias atrás fiz uma fala o seguinte: como é que eu tenho 11 ministros compondo a Suprema Corte do Brasil, né, e um deles aparentemente tem uma caneta que pesa mais, tem uma posição que incomoda mais, exerce mais força sobre os demais, instrumento de pressão. A gente vai tentando juntar esse Lé com Cré novamente e posso até dar uma volta na primeira notícia que a gente trouxe hoje, né? PCC, Faria Lima, tal. A gente pode dar uma volta por essa informação, né? A tirada de jogo de Bolsonaro, Anderson Torres, Silvio Vasquez, a gente pode misturar tudo isso, que eu acho que dá um caldo só. Isso dá um caldo só. Não é água e óleo, né? Isso dá para misturar num caldeirão só todas as informações que me levam a crer, por exemplo, que não é simplesmente um espírito de porco, de corpo, corporativismo. Não é um espírito de porco. Não é espírito de corpo, né? Não é um corporativismo só. Por quê? Salvo engano, a história do Herman Benjamin passa longe disso. Do que a gente viu, né, da atuação desse ministro do STJ, eu não quero crer que esteja segurando por segurar, segurando para proteger. Sinto que tem algo que vai além disso tudo. Agora, também me lembro de uma célebre frase clichê que diz: quem não deve não teme. Qual o problema? E a gente está falando de justiça americana, Olavo. A gente não está falando de Trump, de Partido Republicano, de uma luta política, de uma sanção. Não, a gente está falando de justiça americana. E lá, salvo engano, as coisas acontecem, Olavo. A frase é: o sistema se retroalimenta. E o corporativismo dentro do STF é um fato. O corporativismo dentro das cortes superiores está ficando também bastante claro e efetivo. Essa retroalimentação é protetiva. Eu protejo você e você me protege. Veja a revolta em relação ao ministro Luiz Fux quando ele começa a divergir. Veja a revolta em relação ao ministro André Mendonça quando André Mendonça diverge efetivamente. O limite desse corporativismo é a justiça, é a lei. Essa proteção é porque se protegem, se retroalimentam. Essa é a questão do fato. Agora vamos para a citação. Amigo ouvinte, se fosse eu a ser citado, se fosse você a ser citado, já teria acontecido. E vou te dizer, não seria segredo de justiça. Essa citação que deve acontecer em relação ao ministro é de um processo civil. Lá atrás, ele criou problemas para as redes americanas, criou notadamente, invadiu a competência dos Estados Unidos. Agora é chamado a responder. Amigo ouvinte, é uma questão civil, não é criminal. E o Código de Processo Civil é muito claro em estabelecer quando um processo vai em segredo de justiça. É família, é direito de família? Não é divórcio, alimentos? Não é. Então não é segredo de justiça. Nas hipóteses legais cabíveis, não tem respaldo para decretar segredo de justiça, salvo interesse público ou social. Pera. Interesse público ou social para
proteger Alexandre de Moraes, essa é a retroalimentação que eu coloco. Que eu falo no começo, o sistema se retroalimenta. Se retroalimenta no que tange a proteção. Até estabelecer um limite maior que a lei coloca para protegê-lo. Qual o interesse público para não sabermos por que Alexandre de Moraes não está sendo citado, ou a forma pela qual a citação vai ocorrer? Não existe interesse público, não existe licitude para dizer que fere interesse público. Ele fez. E agora tem que responder. Isso é público. É direito nosso, de população, saber. Mas o sistema é... Quer completar a frase? Melhor não? Eu já entendi. Silvio, julho do ano passado, a dona Vildete, um exemplo que eu trago, voltou para a cadeia por um negócio chamado risco de fuga. Outros partiram para a Argentina, outros países, enfim. E quem aqui ficou, até em função do estado de saúde, né, no caso da dona Vildete, um tratamento de um tumor, né, enfim, voltou para a cadeia porque o ministro Alexandre de Moraes achou que ela pudesse fugir. Bolsonaro continua preso, segundo a decisão da última segunda-feira, porque existe risco de fuga. Ou seja, Alexandre de Moraes vai concluindo, vai tirando as suas próprias conclusões, entendo que eu já tirando o próprio como a régua. Por que eu estou dizendo isso? Ele não está atrapalhando a justiça? Qualquer um que atrapalhou a justiça e passou pelo seu caminho não foi em cana? Ué, se a dona Vildete, por risco de fuga, com 74 anos, voltou para a cadeia, Alexandre de Moraes, entendo eu, está atrapalhando o processo, Silvio. E é só um caso esse que você traz. Se fosse um caso, e já é muito porque é uma senhora que está sofrendo arbitrariedades, está sofrendo com ilegalidades, com atropelo do devido processo legal, mas são vários casos. O presidente Jair Bolsonaro, que você também cita, nesse momento está preso sem uma acusação formal. Não tem. O Procurador-Geral da República, nesse caso, não o denunciou. E ele continua preso por risco de fuga. Fuga para onde? Se o presidente Jair Bolsonaro quisesse fugir, ele teria fugido há muito tempo. Há muito tempo. Ele teve todas as oportunidades se quisesse, mas ele não quis fugir, ele sempre deixou isso claro. Que ele iria ficar aqui e enfrentar esse calvário que ele está passando. Uma pessoa que tem problemas de saúde, passou por uma sequência de cirurgias, sofre agora, conforme relatos de quem o visita, com soluços. Creio que há um mês mais ou menos, teve de ser hospitalizado porque estava com queda de pressão, vômitos, e ele enfrenta tudo isso de peito aberto, com muita hombridade. Agora, no Brasil a lei não é para todos. Tem pessoas que estão acima da lei, que se consideram acima da lei, e como a caneta delas tem tinta para pesar só por um lado, para decidir também, como no caso do ministro Alexandre de Moraes, ele desempenha todos os papéis possíveis, ele é vítima, ele é investigador, ele atua como procurador da República. No caso do Paulo Gonet, o Paulo Gonet é uma figura decorativa em relação ao 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes conduziu tudo. Ele é a vítima, ele é o juiz, ele manda prender, manda soltar, ele multa. Então é muito complicada essa situação. O que eu acho, e isso eu de fato acredito, é que a justiça nos Estados Unidos funciona. Lá não temos a última corte recursal, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A Suprema Corte Americana não é uma corte política. E eu acho que a justiça nos Estados Unidos ela vai atuar com austeridade. E o ministro Alexandre de Moraes sofrerá não só a sanção Magnitsky que já foi imposta, mas sofrerá outras sanções, terá de responder. Eu acho que ele pode ser condenado no exterior. Isso eu acredito. Eu defendo a ideia, inclusive, que o que deve sobrar para nós, do ponto de vista desse processo da trama golpista, não virá em função de sanções do governo Trump, virá em função do resultado da justiça americana. Vamos combinar, são duas situações, né? Uma na quinta, outra na sexta da semana passada. Quinta-feira, a gente descobre que havia intenção de sequestrar uma brasileira em solo americano, né? Uma cidadã norte-americana, naturalizada americana, isso na quinta. Pera um pouquinho. E aí? Imagina o que vai sobrar para esse cidadão, para o Alexandre de Moraes, caso isso venha se confirmar, julgado pela justiça americana. E aí tem a questão do Felipe Martins na sexta.
é uma atrás da outra. E veja, não é uma questão política, é uma questão jurídica. Não é uma questão de Trump, Partido Republicano, ser contra isso ou contra aquilo, não. Eu ouvi, e vou guardar fonte, Silvio e Olavo, né? Ouvi de uma pessoa que está se relacionando com o governo americano em função da entrega de provas, em função de um caso ocorrido ali atrás, dizendo o seguinte: Bolsonaro é importante para isso, em função da perseguição, de combate a essa caça às bruxas, enfim, Bolsonaro é extremamente importante. Agora, tão importante quanto o presidente Bolsonaro se livrar das perseguições, também será fazer com que Alexandre de Moraes pague por tudo o que fez com relação às empresas norte-americanas, com relação a cidadãos americanos. Por quê? Ou a justiça americana usa Alexandre de Moraes como exemplo para não se fazer o mesmo, ou aquilo vai virar uma festa da uva. Então, veja, a questão Bolsonaro é uma questão política. A questão Alexandre de Moraes, o que praticou contra empresas e cidadãos americanos, com relação ao controle de entrada e saída da migração, enfim, isso vai ser julgado, é claro. Mas eu entendo que a pancada virá muito mais forte por parte da justiça do que por parte da política. E aí, Silvio e Olavo, é sonho, eu entendo. Os sonhos não envelhecem, já diria o poeta. Eu vejo a possibilidade de uma anulação de tudo isso, hoje muito mais forte do que uma possibilidade de anistia, porque anistia a gente depende de Hugo Mota e Alcolumbre. A anulação de tudo isso pode chegar em função da pancada que virá por parte da justiça americana. A gente tá aqui gastando bilhões para manipular as redes sociais, para poder conseguir banqueiro, para conseguir fazer isso, para conseguir fazer aquilo, e vocês estão enchendo meu saco com rede social. Vocês estão chegando na minha empregada. Vocês sem um Projac estão me dando trabalho. Se eu criticar o STF, a gente pode entender que eu estou atacando o STF porque ele ameaça o interesse do meu grupo. Olha o nível de loucura. Mas porque, cara, é meia dúzia de pessoas sem o potencial da Globo, sem o potencial da CNN, sem o potencial da SBT, sem o potencial da Record, que eles estão dizendo que está fazendo um trabalho como se fosse KGB. A Procuradoria-Geral da República sustenta que os envolvidos disseminaram desinformação com o objetivo de enfraquecer a credibilidade do processo eleitoral. Resumo, isso é exatamente o que nós estávamos falando aqui agora. Porque quem é que fazia toda uma manipulação eleitoral, fazia, né? Faz até hoje, manipulação eleitoral usando seu jornalismo, suas novelas e filmes? Red Goebbels. Ou seja, é o famoso se não somos nós, entendeu? Então não pode. O problema não é a mentira, o problema é o outro lado mentir. Não é nem a mentira. É porque o Bolsonaro e todos os mencionados, eles não manipularam ninguém. Exato. Gente, não existe esse negócio de você ter 4 bolinhas de algodão, tacar em alguém falar assim, fui baleado. Não existe isso. Sabe? E não tem como você jogar 4 bolinhas de gude tentando acertar o 23º andar do prédio e alguém falar assim, ele quebrou minha janela. Ninguém consegue tacar bolinha de gude no 23º andar de um prédio. O que esses caras estão falando é a manipulação da manipulação da manipulação. Ou seja, parem de ficar divulgando essa verdade de vocês, é que essa porra tá incomodando o nosso trabalho. A gente tá aqui gastando bilhões para manipular as redes sociais, para poder conseguir banqueiro, para conseguir fazer isso, para conseguir fazer aquilo, e vocês estão enchendo meu saco com rede social. Vocês estão chegando na minha empregada. Vocês sem um Projac estão me dando trabalho. É isso que eles estão falando. Porque, cara, é meia dúzia de pessoas sem o potencial da Globo, sem o potencial da CNN, sem o potencial da SBT, sem o potencial da Record, que eles estão dizendo que tá fazendo um trabalho como se fosse KGB. KGB e CIA. É óbvio que é mentira. É óbvio que é sacanagem o que eles estão fazendo. Entendam, não é só calar a oposição. Eles estão querendo calar a possibilidade de alguém fazer o mesmo. Isso é pior. Demos esse dado, foi essa semana que eu dei esse dado, foi semana passada, os gastos da SECOM, do governo federal, do governo Lula, com internet. E aí isso envolve tudo que você puder imaginar, né? Impulsionamento, contratação de influenciadores digitais de janeiro a setembro. 66 milhões de reais. 110% a mais do que no mesmo período do ano passado. O que você faria com a grana dessa? 66 milhões? Dá pra fazer o quê? 66 filmes? Não, 66 filmes. Não vai fazer filme. 1 milhão. A Brasil fez? A Brasil Paralelo fez? Não custou muito mais. 5. Não, 5. Bota aí um orçamento de 10 milhões por filme, dá pra fazer 6 filmes. 30 filmes. Eu falei 6 filmes. Rapaz, 10 milhões por filme é um...
É o dobro do Pra que fazer o bem Brasil fez. feito? É o dobro que o Brasil 10 fez. milhões. 10 milhões. Paixão Paixão de Cristo custou 30 milhões, cara. Não, Mas é estamos porque- falando em real. Ah, né? em real. É, Tá bom. não, mas aqui dá pra... Ô, Alan, você tava falando esse negócio de desinformação, só pra complementar, Max. Eu digitei aqui no chat GPT, que é o meu melhor amigo. Eu sou criminalista no Brasil, lembrando, eu sou advogado criminalista desde 2010. Qual é o conceito de desinformação no direito penal brasileiro? Tem. No direito penal brasileiro, o termo desinformação não possui definição expressa no Código Penal ou em lei penal específica, mas é um conceito jurídico-político e comunicacional que tem ganhado relevância em discussões sobre crimes contra a honra, fake news, crimes eleitorais e segurança nacional. Aí tá aqui, do conceito geral, que o Alexandre de Moraes bolou, né? Aí tá, enquadramento no direito penal. Embora o termo desinformação não configure como tipo penal autônomo, ou seja, não existe o crime. Não existe o crime. Sua prática pode configurar diversos crimes previstos na legislação penal. Calúnia, Injúria e difamação. difamação, injúria. 138, 139, 40. Detalhe, nenhum dos 3 crimes tem pena de reclusão. É tudo detenção. Ou seja, apenado por um desses crimes de fake news, desordem informacional, 2 cestas básicas. Ponto. Não, e aí... É a pena. É a Olha, pena olha, prevista. olha só o que tá na CNN, né? Na matéria da CNN tem a fala do Gonê, né? Até botaram aqui em negrito. As crianças podem ouvir? Pode. As campanhas promovidas... Porque acho que você não vai entender, né? É. As campanhas promovidas pelos acusados do tal do núcleo de desinformação, essenciais... Olha só, cara, preste atenção. Se a produção conseguir botar na tela, porque isso daqui, eles estão preparando para o ano que vem, cara. Eles estão preparando para o ano que vem. Eles vão atrás dos influenciadores de direita. A galera tá dormindo. Se vocês estão achando que isso aqui vai ficar por aqui e acabou, vocês estão muito enganados. Olha o que ele tá dizendo aqui. As campanhas... O que são as campanhas? São postagens na internet. Mensagens. Violência informacional. É. Tem mais uma agora. Exato, É exato. o desordem informacional, desarranjo informacional, que chega a dar enjoo, Exato. e violência Mas informacional. olha só o que tá aqui, ó. Essenciais às campanhas, ou seja, mensagens, posts nas redes sociais foram essenciais para o levante popular Deus meu. contra as instituições democráticas. Ou seja, o que ele está dizendo? Quer dizer que as pessoas saíram lá porque alguém postou alguma coisa na internet. Olha o nível de loucura. Por disso ordem do aqui. Bolsonaro, claro. Não, Óbvio. Encontram-se confirmadas pelas provas dos autos. Sim. Como que ele confirmou isso? Quer dizer, o réu falou, não, eu vim aqui porque o Alan dos Santos fez essa postagem aqui. É o único jeito de você provar isso. Não tem como provar. Não, isso aí, ô Max, ele tá falando isso com base em 2 artigos. 323 do Código Eleitoral e 359-R da antiga Lei de Segurança Nacional. Né, que é o 323... Agora vocês vão cair para trás. Divulgar na propaganda eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Quem fez isso em 2022? A gente foi... Quem podia chamar os outros de genocida e não podia ser chamado de amigo de ditador? E o outro da crimes contra a segurança nacional, 359, punem condutas que atentem contra as instituições democráticas, podendo a desinformação ser meio de execução. A lei traz 2 exemplos. Incitar animosidade entre forças armadas e os poderes constitucionais. Como é que aquele cara do algodão doce estava incitando as forças armadas? É pior bicho? do que isso. Porque essas pessoas não estão sendo acusadas por algo que foi falado na campanha eleitoral. Sim, é exatamente o que eu tô falando. Elas estão isso sendo acusadas por notícias falsas sobre o processo eleitoral. Ou seja, você falar algo sobre o processo eleitoral. Não tem previsão legal em lugar nenhum. E ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo. Ou seja, se eu criticar o STF, eles podem entender que eu estou atacando o STF porque ele ameaça o interesse do meu grupo. Olha o nível de loucura. Mas vamos voltar lá na fala do Gonê, porque eu acho que é importantíssimo a gente ler até o final. Se puder colocar na tela para o pessoal acompanhar, é bom. Porque isso aqui eu tô falando também para os influenciadores de direita, gente. Tô tentando aqui soar o alarme. Vocês precisam conversar com os políticos. Isso aqui vai ser utilizado pro ano que vem. Tá muito claro para mim isso. Ó, aí diz, dá-se conta de que, por meio da ação dos réus, novamente, postagem na internet, tá? Troca de mensagem, a organização criminosa, olha aí, ó. É aqui que ele pega o tipo penal, né? Organização criminosa. Então ele coloca que é uma organização criminosa. E aí qual o crime que essa organização criminosa cometeu? Nenhum. Porque o que ele acusa é guerra e violência informacional. Que são tipos penais que não existem, né? Guerra e violência informacional não existe. Uhum. Não é, mas ele jogou aqui a organização criminosa. Então isso daqui... Eita, cassino! Isso daqui é para vocês entenderem o seguinte: eles vão dizer que as pessoas que estiverem postando qualquer conteúdo contra o PT, contra o Lula, contra o STF, estão fazendo guerra e violência informacional
E se você repostar, der like, eles vão querer botar o quê? Organização criminosa. Então agora é a hora da direita vir com tudo. Com tudo. A gente tem o Donald Trump como hoje alguém que é um aliado que está pressionando o STF. Essa história do Barroso sair, não me parece que foi só para resolver a questão do PT. Ele tem muitos interesses nos Estados Unidos, saiu com medo de tomar uma Magnitsky. Agora tá vindo a Carmen Lúcia, talvez o Gilmar Mendes também. Aí, óbvio, aí agora o PT já está aproveitando a situação para ganhar vantagem no meio disso. Mas o que eu quero dizer com isso? Agora é a hora de pressionar pelos impeachment. Impeachment de Lula e de Moraes. Na verdade, já passou, né? Na verdade, já passou. Isso já era para ter sido feito antes. E enquanto isso, a gente está tendo que ouvir Ciro Nogueira do Tic Tac, né? Que era o cara que gostava de ficar postando Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, né? Querendo queimar o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro está ganhando as pesquisas. As pesquisas reais, que todos eles sabem, mas não divulgam, que chegou até nós, né? Estão mostrando. Então, assim, a direita não pode dormir. Isso daqui vai ser utilizado contra a direita no ano que vem. Já tá escrito. Eles já elaboraram aqui guerra e violência informacional. Tá? Não é brincadeira isso aqui, gente. Não é brincadeira. Eles fizeram isso nas eleições passadas. Muita gente perdeu o canal, muita gente ficou sem poder fazer live. Muita gente. O Brasil Paralelo, né? Teve um documentário que foi censurado sem que sequer tivessem visto o documentário. É a coisa mais absurda do mundo, tá? E vocês podem ter certeza que eles estão preparando a mesma operação de guerra contra a direita no ano que vem. Então a hora de vencer essa batalha é agora. E não é para esperar até o ano que vem. Porque isso aqui também beneficia o Centrão, tá? E o Centrão vai se capitalizando no meio disso daí. É muito grave o que está acontecendo e a direita tem que acordar para o que vai acontecer no ano que vem. Se a gente ficar aí em berço esplêndido, todo mundo tranquilo, achando que é só mais uma eleição, já tá vencida, né? Não, a gente tem maioria, vai dar tudo certo. Eles vão vir com essas histórias aqui, querer prender pessoas, querer tornar candidatos inelegíveis, tá? E não adianta depois você me dizer, a culpa foi do fulano que falou alguma coisa. Não foi, gente. Não importa, qualquer coisa vai ser motivo para eles tirarem qualquer candidato de direita que realmente tenha a capacidade de ser eleito ano que vem. Eles vão fazer isso. Eles não vão ficar olhando, né, sentados, esperando a direita ganhar a maioria no Senado. Eles não vão ficar de braços cruzados diante disso. Você sabe que isso foi uma das coisas que mais me assustou. Mensagens aqui pro Max, depois eu leio. Isso aí foi uma das coisas que mais me assustou, sabia? O que o Max falou agora, né? Não adianta você achar que foi uma fala da pessoa que ela passou a ser perseguida. Porque quando o Terça Livre começou a ser perseguido, uma boa parte da galerinha de direita de internet falava assim, pô, mas você não devia ter falado aquilo, né? Ou seja, a Constituição permite, foda-se. A lei permite, foda-se. Ele não gostou, você não tinha que ter falado. O Alan fala muito palavrão. Chegou a pizza? Entendeu? Então assim... Tá, que eu tenho umas perguntas da galera pra você aqui. E aí, isso é uma das coisas assim que eu fiquei... Tô há 5 anos no exílio, né? Uma das coisas que eu mais fiquei me perguntando, sabe? O que leva uma pessoa a ela abandonar os direitos constitucionais, abandonar a lei natural, abandonar o conceito de liberdade, abandonar tudo, pra ela passar a acreditar que se um tirano disse que você não pode falar isso, então não fala. Por quê? Por que eu tenho que me submeter à vontade do tirano? Se não é lei, não tá na Constituição, não é nem lei natural. Sabe aquela coisa que é direito dado por Deus? God-given rights? Não é nada. Se não fosse alguma coisa de religião, sabe? Aqui na minha fé, na minha crença lá, nós não somos a favor disso aí que você tá falando. E, infelizmente, o que eu mais vi no Brasil foram pessoas, inclusive deputados, amigos, conhecidos, falando, mas o Terça Livre também, né, provocou Oi, a tirania. Tudo como bom? Se fosse possível você instigar um psicopata. O psicopata já está com a intenção dele. Alan, isso é importante. Eu tava assistindo hoje o Márcio no Conversa, e presenças como a dele são cruciais para o brasileiro começar a entender, a sair dessa como é que eu vou falar? Dessa cinética. Prisão mental, né? Mental, exatamente, dessa prisão mental, e entender o que é liberdade. Às vezes eu converso com as pessoas, eu falo assim, porque eu fui lá comprar uma arma ali na loja, tal, não sei o quê. Como assim? Estou falando de conservadores, não estou falando de esquerda. Como assim você foi ali na loja comprar uma arma? Eu compro uma arma em meia hora aqui em Orlando. A gente vai lá, entrega a identidade, eu tenho o conceito, né, que é como seu suporte, como o Márcio falou hoje cedo. Em meia hora eu saio com a arma na cintura e vida que segue. E tem gente que não entende isso.
Então, eu acho que essa presença, como a do Márcio, cara, é crucial. Para o brasileiro começar a se libertar dessa marra mental que tem. Porque ninguém no Brasil sabe o que é liberdade, cara. Liberdade igual a que a gente tem aqui não existe, sabe? Não sabe o que é liberdade, não sabe o que é uma cidadezinha arrumada, né? A mulher do Rafa tá no Brasil. Minha mulher, quando foi pro Brasil, ela ficou impressionada, né? Assim, chegou, caramba, calçadas tortas, meio fio quebrado, asfalto ruim, fachada. É, meu amigo, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não, e eu vou te falar que a gente precisa se unir, para que a gente consiga gerar forças para poder vencer mais ainda esse processo todo da esquerda. Então, para que tudo isso aconteça, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, porque ele é o nosso aliado, nosso escudo contra a censura. Deixe seu like, comente aqui embaixo o nosso código secreto do vídeo, fora censura, para eu saber quem tá comigo aqui até o fim. Nós seguimos juntos aqui de cabeça erguida, porque é hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade.